Cara enxadrista, tudo bem? Meu nome é André Basso e eu vou trazer para você hoje o tema de oposição no xadrez. Como que funciona o tema de oposição? É um tema característico em finais de reis e peões, que você pode usar tanto para vencer partidas ou às vezes para conseguir algum empate numa posição que você está com um peão a menos. Então como vai funcionar? A oposição acontece quando a gente coloca um rei na frente do outro. Nesse caso aqui, as pretas acabaram de fazer o lance rei d7. Esse lance caracteriza uma oposição do rei preto ao rei branco. E o que vem a ser essa oposição? É quando um rei fica de frente para o outro e a distância entre eles é de número de casa ímpar. Por exemplo, uma casa. Se fosse 3 casas ou 5 casas, nós dizemos que é uma posição distante. Nesse caso é uma posição simples. Nesse tipo de final, as pretas conseguem empatar se jogar de forma correta, conhecendo o tema de oposição. Se você não conhecer o tema, pode acontecer de você errar ou ter que fazer muitos cálculos e poder ficar até apurado em tempo ou ter dificuldades nessa partida. Nesse caso aqui, as brancas vão ter que fazer alguma decisão, ou jogar o rei para E5 ou o rei para C5. Vamos supor que joga o rei aqui em E5. As pretas aqui devem tomar uma decisão entre jogar o rei em D8 ou jogar o rei em E8. Qual que é a diferença aqui? Se joga o rei em E8, as pretas vão perder esse final. Porque seguindo aqui com o rei em E6, quem faz a oposição agora é as brancas. As pretas vão ter que jogar aqui o rei em D8. Se jogar em F8, o peão vai passar da mesma forma. Joga aqui D7, rei C7, rei E7 e o peão vai ser passado no próximo lance. E as brancas vão conseguir fazer o mate com rei e dama. Então o que acontece? Quando jogou aqui o lance rei E5, o correto para as pretas é jogar o rei em D8. Pois o que acontece aqui? Jogando aqui rei em E3, vai jogar aqui o rei em E8 e quem faz a oposição agora é as pretas. Seguindo aqui com D6, rei D8, rei D6 e a partida termina em um afogamento. É comum às vezes quando chega em uma posição como essa aqui, deixa eu voltar um pouquinho, jogou aqui o rei em D8, as brancas podem enrolar um pouco, em vez de jogar logo de cara o rei aqui em E6, pode fazer lance como rei D5 e acaba deixando passar alguns lances. Às vezes para ver se a preta vai errar e não vai cair no tema de oposição. Mas sabendo realizar o tema, você consegue sair disso de forma bem fácil. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, tem uma diferença. As brancas estão com o rei na frente do peão. Eles podem passar o rei pela frente do peão. E isso vai dar uma vantagem muito grande para as brancas que pode vencer o final. Nesse caso aqui, as brancas conseguem ganhar, jogando, por exemplo, o lance rei F3. As pretas vão jogar com rei F7, rei F4, rei F6. Beleza, as pretas fizeram a posição, falei que é uma coisa boa. Porém, as brancas têm um lance de tempo, que é o lance F3. E esse lance faz com que as brancas façam posição nas pretas. E agora as pretas devem optar entre jogar o rei aqui em G6 ou E6. E com isso, jogando, vamos supor, E6, as brancas conseguem chegar em G5 e começa a ganhar casas das pretas. Vamos supor que siga aqui com o rei F7, rei F5, e vai de novo levar uma posição, vai ter que escolher um dos lados. E aqui as brancas vão começar a ganhar casas até chegar na sexta fila. Quando chega aqui nessa sexta fila, uma dessas casas, as brancas vão conseguir ganhar esse final sem dificuldades. Não só seguir os próximos lances. Aqui poderia também jogar o lance rei F6, não está errado. Você consegue ganhar uma dessas duas casas depois, a casa de G7 ou a casa de E7. Mas aqui jogando com F4 já vai conseguir ganhar a posição. Pois quando jogar aqui o rei F8, pode jogar aqui rei F6, para não permitir um lance como jogando F6 aqui vai empatar, pois as pretas vão realizar a oposição. Então tem que jogar aqui o lance rei F6, rei E8, rei G7 e vai conseguir premiar o peão aí sem dificuldades agora. Então conhecendo a regra de oposição fica bem mais fácil conseguir aplicar o tema. Agora a gente vai analisar um caso específico, que é o caso dos peões de torre. O peão de torre é um caso que é muito difícil de conseguir premiar esse peão, pois se o rei das pretas chegar na casa aqui de H8, G8, até mesmo F8, já consegue segurar o peão. Casa de G7 também. Por quê? Esse peão é um peão chato de poder passar, pois não tem muitas casas para poder manobrar o rei e fazer a oposição. Vamos supor que joga aqui com rei H4, joga aqui rei H6. Agora um rei já fica segurando o outro aqui. Um lance como rei G4, rei G6, H4, rei H6. E esse peão não vai conseguir passar. Não vai, quando chegar no final,
não vai ter como. Mas que as pretas jogam o rei pra trás aqui, não vai adiantar nada. Na hora que chegar aqui no final, o rei vai ser afogado. Acontece a mesma coisa se o rei estivesse aqui numa casa como, por exemplo, jogou o rei A4, jogar o rei aqui na casa de F8, deixar até o rei um pouquinho longe. As brancas não conseguem passar esse peão. Agora, mesmo que avance ele aqui, não vai passar. Só para simular com você aqui. A hora que chegar nessa casa aqui, jogou aqui, vai ter que jogar o rei aqui em H8, avança. Quando avançar o peão, joga o rei F7. E as brancas estão afogadas aqui, não tem lance para fazer. Então o peão de torre é um caso muito específico e é difícil de conseguir vencer esse tipo de final. Mesmo se você tiver um bispo, e esse bispo for de casa diferente do peão, da casa de coroação do seu peão, não vai passar o peão. Porque o bispo não consegue segurar o rei. Claro, se o rei estiver longe da casa de H8 aqui, vai conseguir passar. Mas como está perto assim, não é possível. Só seria possível se o seu bispo fosse da mesma casa de coroação. Porque você faria um lance, vamos supor que jogou aqui rei em H7, você faz um lance como bispo E5 e você controla essa casa de coroação. Assim seria possível vencer esse tipo de final. Agora vamos trabalhar com alguns exemplos de posições que tenham o tema de oposição. Nessa posição aqui é lance das pretas, as pretas estão com 2 peões a mais e o jogador cometeu um erro aqui, fazer um lance torre G2. O lance torre G2 é um lance que empata, e se você conhece o tema de oposição, facilmente você identifica e consegue empatar essa partida. Ele segue aqui com torre captura G2, é o único lance para conseguir ter chance na partida. O peão de H captura, rei captura, e aqui vai ter que jogar um lance como rei H4. Seguindo aqui você vai fazer o quê? Fazer a oposição. Um outro lance que vá para trás vai acabar perdendo essa posição. Então, por exemplo, aqui jogou rei H2, as pretas vão poder jogar o lance G4, e vai seguir com rei G2, G3, e aqui tem que tomar um cuidado. Se jogar o rei em H1, vai perder. O correto aqui é jogar o rei em G1, e assim empata a posição. Quando jogar aqui o rei em H3, segue aqui com o rei em H1, G2, rei G1 e rei G3, aí conseguindo um empate na posição. Vamos dar uma olhada num outro exemplo que eu separei para você aqui. Nesse exemplo que está abrindo aqui, é lance das, aqui no caso das pretas, e as pretas acharam que jogando lance torre D6 ia conseguir um empate. Mas o que acontece? Esse lance aqui não dá o empate, porque quando fizer a captura, recaptura, não é uma oposição, porque a distância entre os dois reis aqui é de casas pares, 2 casas, então não é possível. Se o rei das pretas conseguir chegar aqui na sexta fila, as brancas vencem, e é o que acontece nessa posição. Seguindo aqui com o rei A4, vamos supor que jogue rei C6, segue aqui com o rei em A5, e as brancas vão conseguir chegar na casa que elas querem. Jogou aqui, por exemplo, rei B7, rei B5, vai ter que jogar o rei em A7 ou C7, e aqui as brancas conseguem chegar em C6. E agora fica fácil de vencer essa posição. Vai jogar aqui rei em B8, B5, rei A8, B6. E quando jogar agora rei B8, joga B7. E as pretas não tem como fazer a oposição. E vai chegar aqui na casa de C7 e o peão vai ser promovido nos próximos lances. Então galera, esse aqui é o tema da oposição. Eu separei para você no artigo que está no link aqui na descrição do vídeo. Tem 2 partidas de jogadores fortes aí que conseguiram empatar usando o tema da oposição no final. Então eu recomendo dar uma olhada no final dessas partidas. E deixei 3 exercícios bem bacanas para você praticar esse tema da oposição. Tanto para ganhar quanto para conseguir empatar. Espero que você goste desse tema, utilize nas suas partidas. Deixo aqui um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.